interessante que fala, né? Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza. Aí entre parênteses está escrito, mas tu és rico. Nossa, na Era uma diversidade, igreja né? que as pessoas podiam olhar assim, ah não, uma igreja muito pobre. Mas era uma igreja rica, porque foi uma igreja que alcançou o favor do Senhor, né? Deus ali, ele disse, se você for fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida. Aleluia. E o mais interessante é que essa igreja, eles eram uma igreja triunfante, porque apesar de não ter crítica contra eles, e outra coisa que Deus fala assim, ó, vocês têm combatido a sinagoga de Satanás. Irmão, isso é muito importante nós entendermos isso. Sabe por quê? Porque tem muitos cristãos que no tempo como esse, eles estão se escondendo, ou melhor, cristãos, eu vou usar entre aspas aqui, porque é a verdade. Porque tem muitas pessoas que estão aproveitando esse momento para se esconder atrás desses decretos. Tem pessoas que hoje não quer mais ver cara feia de ninguém. Tem pessoa que hoje não consegue combater uma heresia. Aí como que nós vamos falar de coisa futura, irmão? Se nós não conseguimos colocar em prática o plano divino. Jesus Cristo combateu e falou assim, ó, vocês têm combatido a sinagoga de Satanás. Irmão, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Eu não falo isso com alegria. Mas essa igreja aqui era uma igreja forte. Sabe por quê? Porque ela combatia as heresias do seu tempo. Se nós queremos ser cristão forte, primeiro, nós temos que crescer na graça, na oração, no jejum e na palavra. Mas segundo, nós temos que crescer no conhecimento de Deus, irmão. Tem um monte de cristão que fica se escondendo aí atrás do YouTube hoje, fica se escondendo atrás das coisas, não que ver essas coisas seja ruim, mas nós precisamos crescer na meditação da palavra, irmão. Nós precisamos defender a nossa fé. E é engraçado que hoje em dia, antigamente, você defender o evangelho era feito de uma forma, né? As pessoas defendiam as heresias, defendiam. Hoje em dia, as pessoas levam muito para o amor de Deus. Ah, não, mas Deus é amor, deixa ele pecando. Irmãos, Deus é amor, sim, mas nosso Deus, a palavra do Senhor nos fala que ele também é Deus de justiça, ele é um Deus justo, que aquilo que a gente plantar, isso a gente vai colher. Então, assim, a gente tem que realmente ser como a igreja de Esmirna, na questão realmente de combater, mas a gente falar a verdade, né? Eu estava até comentando com o Thiago, eu falei assim, sabe por que às vezes eu penso que a nossa conversão é uma coisa diária? Porque tem muitas coisas que a gente tem que escolher fazer. É difícil, igual eu falei assim, amor, é difícil, às vezes a gente está em casa, está cheio de coisa para fazer, é difícil a gente parar entre família, a gente fazer o nosso culto. O tempo às vezes é escasso, né? Deus parou tudo para que a gente consiga fazer isso, mas às vezes a gente se sentia assim, com tempo escasso, né? Tipo, o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer, às vezes a gente nem conseguia fazer. Mas aí Deus parou tudo para que a gente possa entender que a gente precisa disso, a gente precisa desse tempo. Então nós devemos realmente ser fiéis ao Senhor. E se alguém precisar de uma palavra, claro, com amor, que Deus é misericordioso, a graça do Senhor é algo lindo. Eu tenho parado para estudar muito sobre a graça de Deus, é algo lindo. Mas o nosso Deus, ele nos ensina que nós temos que matar o velho homem. É isso que a gente tem que ensinar, né? É combater realmente a sinagoga de Satanás. Não é você vir para o evangelho e ficar da forma que você quer, não. A conversão tem que ser diária. Todos os dias a gente tem que matar um pouquinho do homem carnal que tenta viver todos os dias. Então, assim, a gente tem que ensinar isso também. Não só viver, mas ensinar. Né? Pregar a palavra do Senhor, mas também ensinar que a gente precisa ser pessoas melhores todos os dias, para que a gente seja realmente fiel ao Senhor. E combater, irmãos, piamente a sinagoga de Satanás desse tempo. Porque muitas pessoas estão sendo enganadas hoje. E nós não podemos nos acovardar, irmão. A igreja, ela é uma igreja triunfante. E aqui na outra carta, aqui, que é a igreja de Pérgamo, né, no versículo 12, capítulo 2, diz assim, ó, ao anjo da igreja em Pérgamo escreva, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, e sei onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita.
No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você, olha só, irmão, é o que eu estou dizendo, irmão. O negócio de Deus aqui é pessoal, irmão. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo a comer os alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos do Nicolaíta. De novo, práticas imorais, de novo, os nicolaítas aqui, irmão. Ou seja, não estava só num lugar, não. A gente vê que a heresia, que os maus costumes já faziam parte dessas igrejas. É um contexto universal da igreja isso aqui, irmão. Então nós devemos tomar muito cuidado com as coisas que entram. É por isso que nós temos que mirar no Senhor, mas combater a sinagoga de Satanás, porque tem muita coisa que está tentando adentrar dentro das nossas casas, dentro dos templos, irmão, que são, entre parênteses, obras nicolaítas. São práticas repugnantes, né? Então, o que Deus está falando? Ó, portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. E mais uma vez ele fala, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Na anotação aqui, Pérgamo era naquela região o principal centro de culto, né, ao imperador. Ou seja, a idolatria aquele homem ali estava estabelecida, né? Aleluia. E além disso, um imenso altar dedicado a Zeus. Mais uma vez, a cultura que estava influenciando Pérgamo ali, né? Podia ser avistado através da cidade. Né? Então, olha só, irmãos, aí a gente vê mais ou menos, mais uma vez, o combate aqui às heresias nicolaítas e aos alimentos oferecidos. A gente vê isso hoje também, irmão. Por isso que nós temos que combater, irmãos, essas coisas. Né? A gente vê hoje, tanto misticismo, e às vezes a gente fala assim, não, irmão, não precisa falar nada, tem que falar, irmão. Tem que combater. O tratar de Deus aqui é para que as pessoas entendam o plano dele. As pessoas têm que sair dessa cegueira que elas estão vivendo. Então, irmão, vamos fazer com que o plano divino seja o principal foco dos cristãos que estão ao nosso redor nesse momento. Aleluia. Né? Dando continuidade aqui, nós vamos ver a igreja de Tiatira, né, que diz o seguinte, essas são as palavras do Filho de Deus, cujo os olhos são como chama de fogo, conheça as suas obras, e o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, que é uma coisa que é muito importante também. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. É como eu disse aqui, irmão, talvez alguém vai se enxergar nessas questões aqui. No entanto, contra você tenho isto, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Versículo 22. Por isso vou fazê-lo adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometerem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras e das práticas. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuir a cada um de vocês as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não se prenderam como ele diz, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apegue-se com firmeza aos que vocês têm, até que eu venha. Eita glória! Irmãos, nessa cidade aqui, essa mulher é uma mulher muito influente na comunidade. E ela estava trazendo, irmão, o adultério, a imoralidade no meio daquele povo. Só que tem uma face da igreja aqui que estava tolerando aquilo. Tem uma face da igreja aqui, nessa igreja de Tiatira, que para eles aquilo estava tudo bem, irmão. É muitas coisas que nós vemos hoje. Então, quando Deus às vezes chega, como Deus fez agora, porque o que é que Deus fez? Deus deu uma freada nessa humanidade, irmão. Deus está falando, ó, aquilo que estava sendo tolerado não é para ser tolerado mais. Então começa a fazer uma análise aqui, na igreja de Tiatira, no plano divino, o que talvez nós poderíamos estar tolerando, eu digo nós no contexto geral, irmão, que não dá mais para tolerar.
Deus está falando, olha, não dá. Mas também tem, glória a Deus por isso, tem uma outra face de crente aqui, meu irmão, que combateu com tudo. Deus falou, ó, fica firme, porque eu não vou trazer carga sobre vocês. Ou seja, Deus está falando, ó, não há julgo sobre vocês estão sendo fiéis a mim. Meu Deus, duas faces em uma igreja. Duas faces em um mesmo povo. Nós vivemos isso hoje. Às vezes, irmãos, dentro dos templos hoje, nós vamos ver permissões de coisas terríveis. E muitos estão batendo palma, falando, deixa fazer, isso não tem nada a ver, é o famoso nada a ver, irmão. Aí depois quer ficar botando medo nas pessoas, mas não consegue reconstruir o altar. O que Deus está mostrando é o seguinte, olha, aquele que tem ouvido tem que ouvir. Essa mulher estava aqui, é o próprio espírito da Jezabel. Estava lá, irmão, trazendo o culto ao corpo, a imoralidade, só coisa terrível, a perversidade. Mas eu vejo que em momentos adversos, os remanescentes, eles não se calam. Aleluia. A igreja não se cala, irmão. Olha aí o que nós estamos passando. Tem uma parcela que está aí, está tudo tranquilo, não está acontecendo nada. Deixa que a nova ordem mundial chega, mas tem a parcela que está com o joelho dobrado falando assim, Senhor, o Senhor é o rei dessa nação. Até porque nós, como igrejas, né, o tempo que nós estivermos aqui na terra, que Jesus não vier ainda mudar para a sua igreja, a gente não pode se conformar com essas coisas, né? Então, assim, tem pessoas realmente que, para eles, tanto faz, tanto fez, mas nós, como remanescentes, nós temos que estar realmente orando para que Deus venha nos converter realmente dos nossos maus caminhos, né? Que nós venhamos estar orando pelas igrejas do Senhor espalhadas sobre a face da terra. Essa questão da imoralidade, quantas igrejas, né, têm permitido entrar a imoralidade, né, a questão do culto ao templo, como você falou, do culto ao corpo, pessoas que são vaidosas ao extremo, vamos dizer assim, pessoas que cultuam mais o corpo dela do que aquilo que elas têm no coração, do que o Senhor Jesus, né? Pessoas que a vaidade delas se tornaram Deus na vida delas. Ela só tem uma perspectiva de vida terrena. Ah, tipo Sim. assim, eu sirvo a Deus, tá beleza. Mas tudo na vida dela está preso primeiro ao plano material. O céu é uma coisa que está lá no fim. Assim, não, eu vou para o céu. Mas é uma coisa que está lá no fim. Ela perdeu a perspectiva. É a natureza humana falando ainda, né? A natureza humana está ali, ó, tô aqui. E a pessoa está dando ouvidos, infelizmente. Né? É verdade. E vamos para a parte agora, que é uma parte crítica. Nós já estamos chegando aqui da metade para o final, irmão. Mas vai fazendo uma análise aí. Vai fazendo uma análise em cada igreja aí. Porque essa carta às igrejas, ela é universal. Então eu tenho certeza que Deus está mostrando, te dando uma revelação nesse momento, através da palavra dele, aleluia.